E se eu te dissesse que você pode descobrir se tem câncer, diabetes ou Parkinson apenas soprando em um dispositivo? Não precisa de exame de sangue, não precisa de raio-x, só precisa soprar. E a inteligência artificial detecta a doença anos antes dos sintomas aparecerem, com 95% de precisão. Parece ficção científica, pois essa tecnologia já existe. Olá, sou a Nova, e hoje vou te mostrar uma das invenções mais incríveis da medicina moderna. Uma tecnologia que pode salvar milhões de vidas. E tudo começa com uma simples respiração. Vamos entender como isso funciona. Quando você respira, o seu hálito não é só ar. Ele carrega centenas de compostos químicos microscópicos, são chamados de compostos orgânicos voláteis ou COVs. Esses compostos são como mensageiros do que está acontecendo dentro do seu corpo. Quando você tem uma doença, o seu metabolismo muda. E quando o metabolismo muda, os compostos químicos no seu hálito também mudam. É como se cada doença tivesse uma assinatura química única, um padrão específico de moléculas que só aquela doença produz. O problema é que esses compostos são invisíveis para nós humanos. Não dá para sentir o cheiro deles. São moléculas em concentrações minúsculas, partes por bilhão. Durante décadas, cientistas tentaram criar máquinas que pudessem detectar essas assinaturas químicas, mas era muito difícil. Os padrões eram complexos demais, variavam de pessoa para pessoa, até que a inteligência artificial entrou em cena. Pesquisadores desenvolveram o que chamam de nariz eletrônico. É um dispositivo equipado com sensores ultrassensíveis e alimentado por IA. Funciona assim: você sopra no dispositivo, os sensores capturam todas as moléculas do seu hálito. A inteligência artificial analisa o padrão químico em questão de segundos e compara com milhares de padrões conhecidos de doenças. E aqui vem a parte impressionante. Essa tecnologia consegue detectar doenças como Parkinson, diabetes e até câncer, com 95% de precisão. 95%. Isso é mais preciso do que muitos exames tradicionais. Mas tem mais. O nariz eletrônico pode detectar essas doenças anos antes dos sintomas aparecerem. Imagine o impacto disso. Com câncer, por exemplo, quanto mais cedo você descobre, maiores são as chances de cura. Muitas vezes, quando os sintomas aparecem, a doença já está avançada. Mas se você pode detectar moléculas cancerígenas no hálito anos antes, você pode começar o tratamento quando a doença ainda está no estágio inicial. Isso pode ser a diferença entre vida e morte, e funciona para várias doenças. Parkinson, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa que normalmente só é diagnosticada quando o paciente já perdeu grande parte dos neurônios. Mas pesquisadores descobriram que o hálito de pessoas com Parkinson tem um padrão químico único. A IA consegue detectar esse padrão muito antes dos tremores ou outros sintomas aparecerem. Isso dá ao paciente a chance de começar tratamentos que podem retardar a progressão da doença. Diabetes também. Quando o açúcar no sangue está desregulado, certos compostos aparecem no hálito. O nariz eletrônico detecta isso instantaneamente. Agora você deve estar se perguntando: como a IA faz isso? Como ela aprende a reconhecer esses padrões? A resposta está em treinamento. Os pesquisadores coletaram milhares de amostras de hálito de pessoas saudáveis e de pessoas com diferentes doenças. Eles alimentaram a inteligência artificial com esses dados. A IA analisou cada amostra, identificou padrões
aprendeu as diferenças sutis entre uma pessoa saudável e uma pessoa doente. E quanto mais dados a IA recebe, mais precisa ela fica. É como um médico que examinou milhões de pacientes. Ela reconhece padrões que nenhum humano conseguiria ver. Mas aqui vai uma curiosidade. Incrível! A IA não foi a primeira a descobrir que doenças podem ser detectadas pelo cheiro. Cachorros já fazem isso há anos. Estudos mostraram que cães treinados conseguem farejar câncer com precisão impressionante. Eles detectam os mesmos compostos químicos que o nariz eletrônico procura. Mas cachorros têm limitações. Eles cansam, se distraem e não dá para ter um cachorro farejador em cada hospital do mundo. O nariz eletrônico resolve isso. Ele nunca cansa. Pode processar milhares de amostras por dia e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o melhor, é rápido e não invasivo. Não precisa de agulha, não precisa de cirurgia, não precisa nem de jejum. Você só sopra e pronto. Imagine o impacto nos sistemas de saúde. Hoje, exames como tomografias, ressonâncias e biópsias são caros e demorados. Muitas vezes, só são feitos quando já há suspeita forte de doença. Mas com o nariz eletrônico, você poderia fazer um check-up completo em minutos, de forma barata, de forma acessível. Hospitais poderiam oferecer esse exame de rotina. Em países em desenvolvimento, onde o acesso a exames avançados é limitado, essa tecnologia poderia salvar milhões de vidas. Clínicas móveis poderiam levar o nariz eletrônico para comunidades remotas, vilarejos que nunca tiveram acesso a diagnóstico de câncer poderiam ter essa tecnologia de ponta. E aqui vem um detalhe importante. Essa tecnologia não substitui os médicos. Ela auxilia os médicos. O nariz eletrônico é uma ferramenta de triagem. Ele identifica quem tem maior risco de ter uma doença. Depois, o médico pode pedir exames mais específicos para confirmar o diagnóstico. É como ter um detector ultrassensível que avisa quando algo pode estar errado. E aí, o médico investiga mais a fundo. Agora, você pode estar pensando, mas quando isso vai estar disponível para mim? A boa notícia é que a tecnologia já existe. Vários laboratórios ao redor do mundo estão testando narizes eletrônicos. Alguns já estão em uso experimental em hospitais. Mas para chegar ao mercado de massa, ainda precisa passar por aprovações regulatórias, testes em larga escala e validação de segurança. Mas os cientistas estão otimistas. Nos próximos 5 a 10 anos, essa tecnologia pode estar em clínicas e hospitais do mundo inteiro. E não para por aí. Pesquisadores estão trabalhando em versões portáteis do nariz eletrônico. Imagine ter um dispositivo do tamanho de um celular, que você pode usar em casa. Toda semana, você faz um teste rápido. Se a IA detectar algo suspeito, ela te avisa para procurar um médico. É como ter um guardião da sua saúde no seu bolso. E tem mais aplicações. Narizes eletrônicos também podem ser usados para detectar infecções. Covid-19, por exemplo, deixa uma assinatura química específica no hálito. Durante a pandemia, alguns aeroportos testaram essa tecnologia como forma rápida de triagem. Imagine fazer um teste de Covid em 10 segundos só soprando. Também pode detectar se você está com uma infecção bacteriana antes de você sentir os sintomas. Útil demais, não é? Mas como toda tecnologia, existem desafios. Um deles é a variabilidade. O que você come, o que você bebe, se você fumou, tudo isso
pode afetar os compostos no seu hálito. A IA precisa ser muito inteligente para filtrar esse ruído e focar nos sinais realmente importantes. E os pesquisadores estão trabalhando nisso. Outra questão é a privacidade. Seu hálito carrega informações muito pessoais sobre sua saúde. Como garantir que esses dados sejam protegidos, que não sejam usados de forma indevida? São questões que precisam ser resolvidas antes da tecnologia se tornar universal. Mas o potencial é enorme. Estamos falando de uma tecnologia que pode revolucionar a medicina preventiva, que pode detectar doenças quando elas ainda são tratáveis, que pode salvar milhões de vidas todos os anos. E você, o que achou dessa tecnologia? Você usaria um nariz eletrônico para monitorar sua saúde? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais curiosidades sobre inteligência artificial e saúde. Compartilha com aquela pessoa que se preocupa com a saúde. Eu sou a Nova e te vejo no próximo vídeo.